Glória a Deus, gente. Eu creio que é só isso de avisos e recados hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, verso 28 até o 35. Êxodo 34, verso 28 ao 35. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Verso 30, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o seu rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Somente até aqui, e também já acabou o capítulo. Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos, orem por mim. Senhor, nós queremos ser como um instrumento nas tuas mãos hoje, Senhor. Eu quero ser como um instrumento nas tuas mãos. Eu quero servir aqui hoje, Senhor, como um arauto do Rei. Abençoando, Senhor, os nossos irmãos com uma palavra que venha do Senhor e não de mim mesmo. Porque eu sei que eu sou capaz somente de falar aos ouvidos, mas o Senhor é capaz de falar ao coração. Então nós oramos aqui, Senhor, pedindo, fala conosco nessa manhã, Jesus. Nós queremos ouvir a sua voz para sermos guiados pelo Senhor, direcionados por Ti, aperfeiçoados, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui um trecho que é para nós muito importante, e nós vamos entender o porquê que ele vai, de muitas formas, nos ensinar. E ele também é importante porque ele fala sobre um período de tempo que nós estamos vivendo como igreja. Moisés esteve com Deus por 40 dias, não comeu pão e nem bebeu água. Tempo de jejum, tempo de consagração, de cultivar intimidade com Deus, assim como nós também estamos fazendo aqui. O propósito do nosso jejum desses 21 dias é de conhecer o Senhor. E eu acredito que Moisés, ele se dedicou esses 40 dias a fim de conhecer o Senhor. Essa dedicação de tempo, de consagração de Moisés, foi para ouvir Deus falando com ele. A Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Moisés não teve a permissão de ver a glória de Deus completa, porque o Senhor falou que ninguém poderia ver a glória dele, ninguém pode, até hoje, lógico, ver a glória dele permanecer e prevalecer. Mas a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face, então Cristo, ou melhor, o próprio Deus, ele se manifestava de uma maneira que Moisés pudesse vê-lo e falar com ele sem que a glória do Senhor fosse manifesta e consumisse a Moisés. Vocês estão comigo? Estão entendendo? O Senhor fala então na sua palavra que Moisés falava com ele como quem fala a um amigo, fala face a face. Moisés, eu percebo que ele tinha muito mais vontade de estar com Deus do que de estar com os homens. Mas eu acredito que não é para menos, nenhum de nós aqui experimentou o que Moisés experimentou, de falar com Deus como quem fala com um amigo dessa forma. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, e nós falamos com Ele. E Ele também nos responde. E é de certa forma, assim, um falar com um amigo também. Eu creio nisso. Mas todos concordamos aqui que o Senhor fez algo diferente com Moisés, amém? Então eu creio também que Moisés não era para menos que ele quisesse muito mais estar com Deus do que estar com os homens, porque estar com Deus nesse ambiente tão glorioso
era muito mais prazeroso do que estar com as pessoas. E algo que mostra para nós aqui, importante demais para nós aqui hoje, é que nós estarmos nos consagrando nesse período de jejum pode sinalizar que nós estamos também caminhando por esses mesmos trilhos que Moisés caminhou. Nós estamos em 21 dias de jejum, nós não paramos tudo para subir um monte e ficar somente com o Senhor. Eu sei que por enquanto nós não conseguimos nos planejar para fazer algo assim, e é inviável por enquanto para nós fazer algo assim, porque talvez a gente não consiga deixar as nossas responsabilidades, né? Enfim, os irmãos sabem que isso precisa de um planejamento, né? Mas eu acredito que por esses 21 dias de jejum nós já conseguimos avançar na presença do Senhor como Moisés também avançou. E algo muito marcante para nós aqui é que quando Moisés ele vai para Deus por 40 dias em consagração, buscando a Deus, quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava. Isso nos mostra que quanto mais tempo nós ficamos com o Senhor, como o Valdo sinalizou aqui para a gente hoje, mais parecido com Ele nós ficamos. E a gente sabe que é assim mesmo. Quando a gente começa a caminhar com alguém, quando a gente começa a estreitar as nossas amizades, vocês sabem que a gente pega os trejeitos uns dos outros, né? A gente pega as mesmas gírias, às vezes a gente pega o sotaque, né? Se eu ficar umas 2 horas ali com o Alisson, eu começo a falar macho. Ei, macho, tá feio o negócio. Eu não falo mais carne, eu falo carne. Porque a gente pega sotaque, a gente pega jeito, a gente dá risada igual o amigo, porque a gente vai ficando parecido com quem a gente convive. Há uma transferência de comportamento mesmo quando a gente está junto. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com as más conversas, elas corrompem os bons costumes. E por isso quando nós estamos num tempo de busca do Senhor, nós vamos nos parecer com Ele. Isso é um propósito bíblico. Por mais que pareça muito difícil, eu acredito que não é impossível, porque o Senhor não nos pediria, mas Ele disse assim, sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Eu creio que Deus não colocaria um saco de cimento de 50 quilos para uma criança de 5 anos carregar. Mas se Ele disse para nós assim, sejam santos como é santo o vosso Pai que está no céu, eu creio que para nós pelo menos, tem que ser pelo menos uma meta de vida. Ainda que a gente não alcance, como o apóstolo Paulo falou assim, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Então eu acredito que nenhum de nós aqui já alcançou o aperfeiçoamento, apesar de eu olhar para alguns irmãos e ver neles tanta coisa boa, e falar, esse irmão está muito próximo. Mas eu sei que nós estamos muito distantes, no geral, muito distantes de ser parecido com o varão perfeito, com o filho que dá prazer ao Pai, que é Jesus. Mas precisa pelo menos ser a nossa meta. E eu acredito que passando tempo com o Senhor, jejuando, orando, adorando o Senhor, buscando a face do nosso Deus, isso fará com que a gente se pareça com Ele. Moisés desceu do monte e ele mesmo não sabia que o seu rosto brilhava, mas quando as pessoas viram aquilo, as pessoas se assustaram e tiveram medo de se aproximar de Moisés. Não é para menos. Alguém que ficou 40 dias falando com o próprio Deus, voltou trazendo e carregando um pouco da glória do próprio Deus que foi refletida nele. Não que Deus divida a sua glória com homens, mas Ele manifesta a sua glória através de nós. Sabe aquilo que o profeta Isaías disse, que ele ouviu, lá no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as orlas do seu manto enchiam o templo, e os anjos e querubins voavam ao redor dele, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Então eu disse, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E ele diz ali também que aqueles anjos cantavam assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu abri um parênteses aqui para a gente não se perder. O que está dizendo? Deus não divide a glória dele com ninguém, mas a terra está cheia da glória de Deus. E sabe quem que é o veículo da glória de Deus, meu irmão? É você. Sou eu. A Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco menos gloriosos do que os anjos.
mas que há uma medida de glória derramada e disponível para mim e para você, porque se nós buscarmos o Senhor, pareceremos com Ele, manifestaremos e resplandeceremos a glória do Senhor. Como Moisés também descendo daquele monte, o seu rosto resplandecia, eu creio que se nós buscarmos o Senhor, verão em nós o próprio Cristo. Nós vamos fazer um caminho aqui durante essa mensagem. Eu gostaria que ninguém ficasse para trás, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre essa questão de Moisés ter um rosto brilhando, significava que era uma resposta da sua busca, da sua consagração, do seu tempo com Deus. O seu rosto brilhar era uma resposta daquela busca. E que nós, quando buscamos o Senhor, temos acesso também a muitas coisas nele. Mas eu vou falar uma coisa ainda mais importante para você. Preste atenção nisso. Apesar de ser tão glorioso o que Moisés viveu, há algo maior preparado para mim e para você. E a Bíblia nos fala isso. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 7 a 11. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 em diante. Para que ninguém fique para trás, nós vimos até aqui então que Moisés subiu no monte 40 dias, em jejum e oração, desceu com seu rosto resplandecendo. A glória do Senhor resplandecia através dele por causa do seu tempo de busca, de intercessão, pelo povo de Israel. Por causa do seu tempo de busca com o Senhor. Moisés desceu trazendo um pouco daquela glória que ele tinha naquele monte. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 7 em diante. E se o ministério da morte, fala da lei, fala do tempo de Moisés, tá? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a essa passagem de Êxodo 34 que nós acabamos de ler. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que seja desvanecente, presta atenção que essa palavra é importante, é uma palavra-chave para a nossa mensagem, a glória de Moisés era uma glória desvanecente. Como não será, verso 8, como não será de maior glória ainda o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vocês estão comigo? Deixa eu tentar explicar tudo isso para vocês agora. O apóstolo Paulo ergueu aqui uma coluna de verdade sobre o tempo da graça, o tempo que nós vivemos hoje. Mas fazendo referência a uma outra coluna que já estava construída numa história de Êxodo 34. Ele disse assim, se lá em Êxodo 34, se lá no Antigo Testamento, se lá na época de Moisés, Moisés já foi capaz de viver algo tão glorioso que desceu do monte, o seu rosto resplandecia. E ele escreveu as palavras do Senhor para poder vigorar a legislação do ministério da morte. Quanto mais glória e quanto mais peso terá agora que nós estamos vivendo no ministério de vida? Quanto mais glória e mais peso nós temos agora, se daquele ministério de Moisés ele tinha que cobrir o seu rosto quando a glória ia sumindo, para que o povo não percebesse que aquele brilho estava desvanecendo. Quanto maior glória então nós temos nesse ministério do Espírito, que nós não precisamos cobrir o nosso rosto. Porque a glória do Senhor hoje ela é permanente e ela é progressiva. Então o apóstolo Paulo está pegando aqui uma referência daquilo que é o tempo da graça, usando a nossa referência do tempo da lei. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém, gente? E há muitas semelhanças entre as duas coisas. Mas também há algumas diferenças que são importantes. A primeira semelhança que há entre Moisés e Jesus, os dois foram legisladores. Moisés foi buscar o Senhor e
recebeu dele uma palavra. Então acredite, meu irmão, mesmo que você esteja fazendo um jejum para conhecer o Senhor e não para receber uma palavra, inevitavelmente você vai receber uma palavra do Senhor nesse tempo de consagração. Porque quando você busca o Senhor, junto com isso, você busca também a voz dele, a palavra dele, e ele vai te responder, eu tenho certeza. Quando nós buscamos o Senhor, nós recebemos coisas novas dele. Assim como Moisés, naquele tempo, buscou e recebeu a palavra da lei que iria vigorar por muitos anos na humanidade. Mas assim como Moisés é um legislador, Jesus também é. Porque quando Jesus chegou, ele subiu a régua. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo. Aí ele acrescentou a lei. Ele subiu a régua. Ele aumentou a força da lei. Ele falou assim: orem pelos seus inimigos. Ele disse: vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher com desejo impuro, esse já pecou. Vocês ouviram, não matarás, mas eu digo, se você falar mal de alguém, você já matou ele no seu coração. Vocês podem entender que Jesus veio trazer uma lei? Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio subir a régua, meu irmão. O que ocorre é que naquela época de Moisés, se alguém fosse pego cometendo adultério, seria apedrejado e seria morto. Consequência do pecado que foi visto. Ocorre que agora, mesmo que ninguém veja, a lei está escrita nos nossos corações, a lei está escrita dentro de nós. E agora, mesmo que ninguém veja, se eu pecar, somente com os meus olhos e meu pensamento, o Espírito Santo de Deus já acende um alerta e fala: olha, cuidado com o que você está fazendo. Glória a Deus por isso, gente. Tanto Moisés quanto Jesus foram libertadores também. Não foram só legisladores, mas foram libertadores. Moisés foi aquele que Deus usou para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. O povo de Israel estava escravo no Egito e Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo de lá e conduzir eles pelo deserto até que todo o Egito saísse do povo também. Assim também o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e da escravidão do pecado e nos trouxe para o seu reino de luz em nome de Cristo Jesus. Assim como Moisés foi um libertador e teve que ter o processo do deserto para que aquele povo deixasse o Egito, assim também nós temos que caminhar com Jesus durante o nosso trajeto de vida para deixar o nosso Egito, que é o mundo e o pecado. De pouco em pouco tempo, o povo de Israel, enquanto estava no deserto, eles falavam assim: por que nós saímos de lá do Egito? Para morrer nesse deserto? Não tem água aqui. Saudades do Egito, para falar a verdade. Tempo bom. Saudades dos pepinos, das melancias, dos melões que tinham lá no Egito. E hoje a gente come esse pão. Uma murmuração de gente que não tinha conseguido sair do Egito de verdade. Na verdade, tinha saído do Egito, mas o Egito não saiu deles. Vocês estão comigo? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Agora ocorre que muitas vezes nós já estamos semanalmente ouvindo uma palavra, já temos um hábito de oração, de jejum, de busca, mas muitas vezes alguns costumes do nosso Egito, que é o mundo, que é o pecado, ainda não deixaram a nossa vida, ou a nossa vida ainda não deixou essas coisas. Por isso, da mesma forma que Moisés conduziu o povo pelo deserto para que eles deixassem o Egito, o Senhor Jesus tem nos conduzido nessa vida para que nós deixemos o pecado. Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Quando vocês quiserem dar um glória a Deus, vocês podem. Eu não sou de pedir não, mas eu tô meio assim se vocês estão comigo ou não. Ah, obrigado, Renan. É isso aí. É bom ter amigo assim. E assim, então, Moisés, ele conduziu o povo por um deserto, mas teve um sucessor que levou o povo a possuir a terra prometida. Jesus é aquele que nos conduz durante essa vida, mas ele tem um sucessor que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz para uma terra prometida também. Glória a Deus por isso.
Então há uma semelhança entre Moisés e Jesus, há uma semelhança entre Josué e o Espírito Santo. Porque Moisés não pôde entrar na terra. Mas Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, mas eu derramarei do meu Espírito. Eu vos dou um outro Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu já ensinei. Por isso hoje nós temos alguém que nos conduz nessa terra para uma terra prometida. Essas são algumas semelhanças que há entre Moisés e Jesus, mas também tanto Moisés quanto Jesus e nós precisamos buscar a face do Senhor. Moisés, como nós lemos lá em Êxodo 34, buscou o Senhor. Jesus, por muitas vezes, sendo o Filho de Deus encarnado, teve que deixar as pessoas um pouco de lado para ficar sozinho com o Pai para falar com ele. Agora, o que vai ser de mim e de você, meu irmão, se Jesus parou para orar, se nós não tivermos um hábito de oração, de jejum, um hábito de consagração? Curioso que Jesus também fez 40 dias de jejum, como Moisés fez. Agora, se o Filho de Deus manifesto, encarnado num homem, precisou orar, jejuar, deixar todas as coisas, assim como Moisés também fez, quem que vai ser de nós se nós não fizermos? Agora eu quero te encorajar então, meu irmão. Se Moisés fez e teve o seu rosto resplandecente, se Jesus fez e manifestou toda a glória do Pai, nós também precisamos fazer. Porque Jesus é um modelo de irmão mais velho, um modelo de filho perfeito. E Moisés era um modelo para nós também, de alguém que busca incessantemente o Senhor. A diferença que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que Moisés buscou o Senhor e recebeu uma palavra que foi escrita em tábuas de pedra. Nós buscamos o Senhor e temos uma palavra escrita em tábuas de carne que é do nosso coração. Moisés levava o povo para uma Canaã terrena, mas o Senhor Jesus nos conduz para uma Canaã celestial. Agora, uma diferença que há entre a busca de Moisés e a nossa busca é que o brilho da glória que Moisés buscava era desvanecente, mas o brilho do ministério do Espírito Santo é permanente e progressivo. Quando Moisés foi buscar o Senhor, ele recebeu uma palavra que era para a aliança do tempo da morte, mas o Senhor nos chamou para sermos reconciliadores para o ministério da vida. Então há semelhanças, mas há diferenças importantes. Agora, se nós estamos falando aqui, construindo junto com o apóstolo Paulo, nessa coluna de verdade do Novo Testamento, que fala do ministério do Espírito Santo, nós precisamos lembrar então, que se Moisés teve que buscar o Senhor para escrever nas tábuas de pedra, nós também precisamos buscar o Espírito Santo para que a palavra dele seja escrita em nós. Nós precisamos saber que não é somente uma via de mão única, mas eu vou usar aqui de novo aquela palavrinha que eu usei, que todo mundo ficou impressionado, é sinalagmática. O que significa essa palavra? Da última vez eu falei, todo mundo ficou pensando, o que significa? É de mão dupla. Ela não é unilateral, ela é bilateral. Em Joel 2,28, o Senhor prometeu: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando você olha esse versículo, parece que é só obra do Senhor. Quando você olha para essa promessa falando assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, parece que a gente não vai precisar fazer nada. É só esperar, porque eu já sou carne, é só esperar descer, o Espírito Santo vai vir sobre mim. Vocês entendem assim também quando olham? Mas, se a gente olhasse só para esse versículo, a gente diria assim, o Senhor um dia vai derramar do seu Espírito. Mas em Atos capítulo 1, verso 14, diz que, como resposta ao que Jesus falou, dizendo a eles, não saiam de Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do alto, a resposta dos discípulos foi orar e buscar o Senhor, sem que eles estivessem sentindo nada. A resposta dos discípulos para a proposta de Jesus, a proposta de Jesus foi assim, não saiam de Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. A resposta deles foi a seguinte, tá bom,
A gente não vai sair de Jerusalém, mas a gente vai dobrar o nosso joelho e a gente vai orar. Em Atos 1, capítulo 14, diz que eles estavam reunidos, unanimemente, orando. Mais de 120 pessoas. E sabe o que é engraçado? Hoje nós mantemos uma vida de oração que é gostosa demais. Ela é boa. Porque com 5 palavras que a gente ora ao Senhor, a gente já começa a perceber que o Espírito Santo já veio dar um cheiro. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Com vocês é assim também ou não? Amém? Então você começa a orar, você fecha os seus olhos, você esquece das coisas da terra e você, Espírito Santo, o Senhor é lindo. Eu te amo, Jesus. Espírito Santo. Aí, meu irmão, ele te toma. O coração começa a bater mais forte. O sangue corre mais rápido nas veias. Você percebe o Senhor, aí você fica um pouco em silêncio, o Senhor fala com você. Mas estes homens oraram muitos dias sem sentir nada. Esses homens oraram sem ter presença do Espírito Santo. Esses homens perseveraram em oração por causa de uma palavra, não por causa do que eles sentiam. Mas esses homens oraram, Joana, porque eles sabiam que se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Porque se Jesus prometeu que ele ia ressuscitar e ressuscitou e subiu aos céus, ele também prometeu, eu darei o Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém porque eu vou derramar do Espírito Santo. Então aquele povo se reuniu, ajoelhou e orou. Um virava para o outro, está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Mas vamos continuar orando, vamos orar. E eu virava para o outro, rapaz, você nem um arrepio? Não, nem arrepio. Mas vamos orar, vamos orar. Em Atos capítulo 2 diz assim, e quando todos estavam reunidos, ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso. E foram vistas por eles línguas como de fogo. E eles foram batizados no Espírito Santo, e cada um falava na língua conforme o Senhor concedia. Então, apesar de ficar muitos dias orando sem sentir nada, teve um momento que o Espírito Santo desceu e veio sobre eles. Agora eu quero ensinar algo para vocês aqui, meus irmãos. Talvez há entre nós aqueles que ainda não sentiram, não têm certeza do seu batismo no Espírito Santo. Eu sei que há vertentes diferentes sobre isso e que alguns podem dizer, batismo no Espírito Santo é quando a gente aceita Jesus, pastor. Eu também creio que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós quando nós aceitamos a Jesus. Mas a Bíblia fala que se aquele que não nasce da água e não nasce do Espírito, se alguém não nasce da água e não nasce do Espírito, esse não pode ver o reino dos céus. E talvez alguns de vocês ou todos vocês aqui já desceram as águas, já nasceram de novo nas águas. Mas o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é ter uma vida regenerada, ou seja, gerada de novo. É nascer de novo no Espírito. E pastor, qual que é o sinal então de que eu sou batizado no Espírito Santo? Meu irmão, não quer dizer que se você fala em línguas, pelo menos ao meu ver, que falar em línguas é o único sinal ou a única evidência de que você é alguém batizado no Espírito Santo. Quando eu olho para Atos, todas as vezes que os homens foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Mas a Bíblia também diz que eles profetizavam. Então eu acredito que se você mover nos dons espirituais, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, línguas estranhas, mistérios, dons de milagres, dom de fé. Se você se move nos dons, você já tem um contato com o Espírito Santo e com o ministério da nova aliança, que é o próprio Espírito Santo. Agora eu quero te encorajar, meu irmão. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Porque a Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, verso 23, se não me falha a memória, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se Deus prometeu, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, não quer dizer que Ele vai fazer isso sozinho, mas Ele te fala, Ele te pede, enchei-vos do Espírito. No português não há uma palavra que traduza muito bem esse verbo conjugado como foi conjugado lá no grego. Porque esse enchei-vos de Efésios capítulo 5 falava de encher continuamente. E para nós não há um tempo de conjugação verbal para falar isso no português. A única língua que passa um pouco mais perto de falar isso é o italiano. Mas nenhuma outra língua conjuga verbo como o grego conjugava nesse sentido. Que quer dizer o seguinte, Efésios: enchei-vos do Espírito, mas mantenham-se enchendo do Espírito progressivamente, continuamente, permanentemente, até o fim. Agora, se Efésios capítulo 5, se Atos capítulo 1, 14 diz que os homens oravam para que eles buscassem o Espírito até que descesse o Espírito,
Se Efésios capítulo 5 pede enchei-vos do Espírito, se lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo também diz, não apagueis o Espírito Santo. Se nós vemos na Bíblia também, acho que lá em Timóteo ou em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, quer dizer que é uma via de mão dupla e que nós temos um relacionamento com Ele, uma resposta para dar para o céu, para que a gente também viva essas experiências com o Senhor. Eu fui batizado no Espírito Santo ainda na adolescência. Graças a Deus, de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu perdi totalmente as estribeiras, fiquei mais atrapalhado do que já era. De lá para cá, nunca mais fui normal. Nunca fui muito bom, mas de lá para cá fui encorajado a fazer coisas que homens não teriam coragem de fazer se não fosse pela unção e o poder do Espírito Santo. A gente já orou por gente para ser curada de câncer, a gente já fez apelo em cinema, a gente já fez muitas loucuras para Jesus. Graças a Deus, orando por gente doente, a gente viu sendo curada. Graças a Deus, a gente já profetizou e o Senhor fez acontecer. Graças a Deus, por causa do ministério do Espírito Santo, a gente viveu muitas experiências assim. Mas eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, a minha oração não foi uma oração como a Diana, que só mexia a sua boca e o sacerdote olhava para ela e falava assim, essa mulher está embriagada. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, a minha boca era maior do que a de um jacaré gritando para o Senhor. Desesperado por Deus. Desce aqui, Deus. Eu te amo, Espírito Santo, eu te quero. Gritando e clamando, o Senhor veio e me encheu com o seu Espírito e eu fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas e dali para frente. Então, se eu posso dizer aos irmãos aqui, como a Bíblia nos encoraja também a fazer, enchei-vos do Espírito, eu quero dizer para os irmãos, sejam corajosos em buscar o Senhor. Pastor, eu sou tímido, eu não tenho coragem de ficar orando com tanta força assim não. Tenho medo das pessoas, eu tenho vergonha que a minha esposa escute minha oração do lado. Então, meu irmão, pega um tempo sozinho. Todo mundo aqui, a maioria deve ter carro. Procura no Google um lugar assim que só tem área verde, assim, ó. Fala, daqui é bom. Vai pro meio de um mato, assim, afastado de todo mundo. Manda fogo. Grita à vontade. Fala com Deus. Chama o Senhor. Aproveite os momentos em que o som está alto aqui na igreja. Ora com mais intensidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sejam intensos no Senhor. O que eu estou dizendo é isso. Pronto, resumido. Seja intenso no Senhor. A nossa vida sem Ele é uma vida monótona, uma vida sem graça. A nossa vida sem Ele é uma vida difícil. É uma vida triste. Eu ouvi uma pessoa, uma mulher, ateia, falando assim, eu sei que ser ateu é pior do que acreditar em alguma coisa. Apesar, eu não posso fazer nada, eu não acredito. Mas eu sei que quem acredita vive mais feliz do que eu, porque tem onde depositar esperança. Eu não tenho onde pôr esperança, para mim chegou a morte e acabou tudo. Uma mulher que não acredita em Deus falando, pregando para todo mundo, né? Para todo mundo se converter. Pelo menos eu vejo isso na fala dela. Ela falou assim, eu não tenho para onde olhar e ter esperança, mas eu sei que quem acredita em Deus tem esperança. Agora, meu irmão, eu quero te encorajar, se nós estamos nesses dias de 21 dias de jejum, para conhecer o Senhor. Essa semana aqui, a partir dessa mensagem, vamos intensificar a nossa busca. Vamos nos dedicar ainda mais na leitura da palavra e na oração. Vamos fazer esse jejum ser acompanhado de muita lenha colocada no altar, porque eu sei que o fogo o Senhor vai ministrar, o fogo o Senhor vai fazer descer. Em nome de Jesus, eu creio assim. Quando a Bíblia nos fala, não apagueis o Espírito. E a Bíblia também nos diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ela nos mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Apesar de ter sido relatada a manifestação dele como um vento veemente, impetuoso, ou como línguas de fogo, o Espírito Santo de Deus não é fogo. Ou melhor, o fogo não é o Espírito Santo, o vento não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que sente. E quando a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, a gente precisa tomar bastante cuidado em como a gente está fazendo e produzindo aquilo que nós estamos produzindo para o Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 10, diz que uma mosca morta é capaz de estragar todo o perfume do perfumista. Então pode ocorrer que você esteja fazendo 21 dias de jejum, de oração, de consagração,
Mas tome muito cuidado com os pequenos tropeços. Tome muito cuidado com as moscas. Tome muito cuidado com pecadinhos. Com pequenos banquetes, com fatias de bolo. Como eu aprendi com o Juliano esses dias atrás. Deus tem um bolo inteiro preparado para nós. O diabo vem antes com uma fatia e fala, isso aqui é gostoso. Aí você fala, tá bom, esse. Olha que bênção, recebi uma fatia de bolo. Deus tinha algo muito maior para nós. Por isso, se você está nesse tempo de construção, de um relacionamento íntimo com o Senhor, imagine que nesse tempo de consagração, de jejum, de busca, nós estamos fabricando um óleo de unção. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Nós estamos produzindo unção, nós estamos produzindo esse óleo. E a Bíblia fala o quê? Como eu disse agora há pouco, uma mosca morta pode atrapalhar e estragar todo o perfume do perfumista. Agora é curioso que nós aqui, que já somos salvos, não pecamos mais em coisa grande. Pelo menos não devemos mais cair em pecados grotescos. Mas a gente ainda dá uma tropeçada aqui ou ali. Um pensamento, uma fala, uma raiva, uma ira. Por isso tome muito cuidado para não estragar o perfume do perfumista. Nós somos os perfumistas. Nós estamos preparando esse perfume para o Senhor. Vai ser como uma oferta entregue a Ele. Mas também vai ser como uma unção derramada sobre nós para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso tome muito cuidado com aquilo que pode entristecer o Espírito Santo. Jesus falou que qualquer ofensa feita contra o Filho de Deus será perdoada. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Então, se teve alguém que valorizou a obra do Espírito Santo, foi Jesus Cristo. Por isso, tome muito cuidado em não entristecer e não apagar o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3 ainda, nós lemos até o verso 11. Vocês estão aí comigo? Vamos para os últimos versos de 2 Coríntios 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia! Olha o que o apóstolo Paulo falou assim, nós com o rosto descoberto, ou seja, a gente não precisa ficar mostrando que está saindo a glória, que está sumindo. Por quê? Porque, na verdade, toda a glória que nós estamos produzindo no Senhor, ela permanece, e se nós produzirmos mais, vai aumentar. Por isso que ela é permanente e ela é progressiva. Porque nós somos transformados de glória em glória. É claro, se alguém deixar a verdade do Senhor e abandonar o caminho, será como a porca lavada que voltou para o lamaçal. E aí vai perder aquilo que estava produzindo no Senhor. Eu creio assim também. Mas eu sei que se nós permanecermos no Senhor, buscando a face dele, buscando a unção, o Espírito Santo, eu sei também que haverá essa produção, essa glória de Deus para nos transformar dia após dia. Transformar no quê? Vamos para o próximo capítulo aqui, ó. 2 Coríntios 4 agora. Verso 17. Vem comigo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mais uma vez a palavra glória aqui sendo utilizada. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo também diz, lá em 1 Coríntios no capítulo 15, verso 49, que se antes nós manifestamos a imagem do homem terreno, primeiro Adão, nós também manifestaremos a imagem do segundo Adão, que é Jesus Cristo, o Eterno. Agora, se Moisés teve o seu rosto brilhante, resplandecente, por causa da glória do Senhor, nós vamos ver que Jesus, em Mateus capítulo 17, viveu algo parecido. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 17. Vocês ainda estão comigo, meus irmãos? Eu creio que ninguém vai ficar para trás, amém?
Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Moisés teve esse episódio na vida dele, agora Jesus. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, e eu acrescento aqui. A gente pode ficar até dormindo num templo, não tem problema. Mas se vocês tiverem tendas, a gente fica por aqui, porque esse lugar é bom. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo uma nuvem, uma voz, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele dei ouvidos. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Moisés teve um momento, como a gente leu lá em Êxodo 34, que ele sai do monte, o seu rosto resplandecia. Mas chega o momento do ministério de Jesus, Mateus 17, que o rosto de Jesus também resplandecia. De tanta glória de Deus. Curioso que aparecem para ele Moisés e Elias. A lei e os profetas. Muitas vezes você vai ouvir na Bíblia, falando sobre o Cristo, falando assim: a lei e os profetas falavam do Cristo. Aqui a lei e os profetas são representados por Moisés e Elias, confirmando o ministério de Jesus. Glória a Deus por isso. Que conversa era essa, gente, entre Moisés, Elias e Jesus? Eu creio que era uma conversa de eternidade, uma conversa dos tempos que o Senhor estava trazendo na terra. Eu acredito que Moisés olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu já te vi antes. Quando eu estive lá no Monte Sinai por 40 dias, o Pai falou de você para mim. Ei, seu rosto está brilhando, macho, é legal, né? Eu já vivi isso aí também, da hora, né? Da hora. Oh, show de bola. Você também está com o rosto resplandecente. Bom demais. E aí Elias falando assim: eu também vi você, Jesus. Eu te vi. Eu te vi no Monte Carmelo, naquele culto que eu entreguei. Vocês ficam imaginando qual que era a conversa deles? Eu fico pirado nisso, gente. Eu fico pilhado imaginando. Porque ele fala assim: eles vieram e conversaram. Mas os apóstolos não falam o conteúdo da conversa. Contou a fofoca pela metade, não faz uma coisa dessa com crente. Gente, eu queria tanto saber. Vou ter que esperar chegar na eternidade. E se um dia no céu, gente, um quebra-gelo aqui, mas se um dia no céu eu precisasse montar uma banda de popstar da Bíblia, seria Moisés, Elias, Jesus. Moisés ali na batera porque ele usava o cajado, ó a minha viagem. Jesus no vocal porque ele é o principal, e né? Davi na harpa, na guitarra. Gente, mas assim, quando a Bíblia fala dos principais personagens, se a gente for pensar nos principais personagens da Bíblia, Elias, Moisés, Jesus, são marcos temporais do Senhor. Vocês estão comigo, gente? São marcos temporais do Senhor, mudanças de dispensações, mudanças de jeito de governar de Deus. Mas o principal, os profetas, representados por Elias, que é o príncipe dos profetas, e Moisés, representando a lei, confirmavam o ministério do nosso Jesus. E o rosto dele também brilhava. Agora eu pergunto para vocês: se o rosto de Moisés brilhou, se o rosto de Jesus brilhou, quando brilhará o nosso? Quando nós vamos acessar tanta glória ao ponto do nosso rosto também manifestar e expressar a glória de Jesus? A glória do Senhor. Alguém pode falar assim: pastor, muita presunção sua. Querer achar que você está nesse nível de Jesus, Moisés, para ficar brilhando o rosto. Eu tenho uma novidade para te contar, meu irmão. Talvez para você possa ser uma novidade. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Uma curiosidade bíblica enquanto os irmãos vão para Filipenses capítulo 3. Fique atento comigo, é só um parênteses na mensagem, não tem a ver com o assunto, mas para mim, Elias e Moisés podem ser as duas testemunhas do Apocalipse. Eu queria que estourasse mais alto para quem tivesse com sono acordasse.
Olha aqui no parênteses que eu abri. Apocalipse capítulo 11 fala que o Senhor um dia vai trazer 2 testemunhas na terra. Eles terão poder de tornar as águas em sangue. Quem fez isso, gente? Moisés, para os que estão estudando a Bíblia. Quem que conseguiu tornar a água em sangue? Moisés. E o outro vai ter poder sobre o tempo, vai falar, para de chover e para. Quem teve poder de fazer isso? Curioso que ninguém achou o corpo de Moisés. Deus matou ele e levou para si. Elias morreu? Não, foi levado para o céu vivo. É só um parênteses, tá, gente? Não posso dizer que as 2 testemunhas do Apocalipse sejam eles, mas olha, que dá a entender, dá, né? Vocês gostam dessas viagens, gente, ou não? Ah, obrigado também. Até por isso que ela é muito querida, gente. É preciosa demais. Por isso que é bom conversar com gente assim, ó. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, fora do nosso parênteses que foi fechado aqui agora. Eu disse para vocês, quando que vai brilhar o nosso rosto? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu irmão, persevera na busca do Senhor, no jejum, na oração, porque um dia você vai ser visitado pelo Senhor dessa forma, e esse corpo que é corrupto, que é corruptível, vai se tornar em incorruptibilidade. Este corpo que hoje é para a morte, vai se tornar na glória, vai se tornar em glória. E aí, do mesmo jeito que o rosto de Moisés brilhou, de Jesus brilhou, nós também seremos assim, como aqueles que resplandecem a glória do Senhor, através das nossas vidas. 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 42 em diante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, foi um espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. O verso 49 é um momento que eu quero chamar a atenção de vocês, porque por mais que o nosso rosto ainda não resplandeça a glória do Senhor, tem uma coisa que a nossa vida vai ter que resplandecer. Nós somos coparticipantes da natureza de Cristo Jesus. Repita isso comigo, diga assim, nós somos coparticipantes da natureza de Cristo Jesus. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Glória a Deus. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no Senhor, o vosso trabalho
não é vão.